Desde que eu fiz o vídeo sobre quadrinhos e CGI, pessoas têm me pedido para falar sobre arte criada por inteligência artificial. Então hoje eu vou falar um pouco sobre o tema. Só que uma das grandes questões desse debate que está acontecendo por aí sobre a arte feita por inteligências artificiais é que em muitos dos casos estão se discutindo coisas que na verdade não são tão relevantes assim, coisas que não são importantes para o campo das artes, às vezes ganham mais foco do que aquelas questões que são relevantes de fato nesse contexto da disseminação da arte feita por inteligência artificial. E a que eu acho mais problemática delas, a que mais desvia a atenção do que realmente é relevante para a questão, é focar no ponto se a arte feita por inteligência artificial é arte ou não é arte. O simples fato de passar a se chamar essas imagens feitas por inteligências artificiais de arte feita por inteligência artificial, automaticamente já dá o status de arte para elas. Mas a gente pode tratar disso de uma forma mais aprofundada. O ponto relevante aqui é que é irrelevante discutir se uma imagem feita por inteligência artificial é arte ou não, porque isso é irrelevante para as discussões sobre arte e para os efeitos materiais que as imagens criadas por inteligência artificial vão provocar nos contextos em que elas forem inseridas. E o que me parece o grande problema que foca nesse debate, inteligência artificial não pode fazer arte, só humanos podem fazer arte e tal, está relacionado ao entendimento ou ao não entendimento que as pessoas têm sobre arte, sobre a definição de o que é arte. Então talvez seja interessante a gente entender o que é arte para continuar esse debate. Como é que eu vou dizer se uma coisa é ou não é arte se eu não sei o que é arte? E talvez seja mais fácil começar pensando no que não é arte. Ou melhor, sobre o que não é a definição de arte, porque muitas pessoas estão dizendo a inteligência artificial não pode fazer arte, porque só humanos que têm subjetividade, que têm uma intencionalidade pode fazer artes. Isso é uma bobagem. Porque a arte não está relacionada a um sentimento ou uma sensibilidade. Não é tudo que é sensível que automaticamente é arte, e não é só aquilo que é construído com a intenção de ser arte que é arte. Por exemplo, tem uma árvore no meio da floresta, cai um raio naquela árvore, ela quebra e queima, e um dia uma pessoa está passando por ali e olha, esse pedaço de árvore atingida pelo raio parece uma capivara. Vou colocar para expor no Museu de Arte como uma estátua de capivara. E pode colar. E a questão é que quando o raio caiu naquela árvore, ele não tinha nenhuma intenção de fazer daquela árvore uma obra de arte. Na produção daquela obra não tinha uma intenção de se fazer arte. E mesmo assim aquilo pode resultar como uma obra de arte. Outro ponto. A arte não está associado necessariamente com uma questão estética. A arte pode trabalhar com temas e questões estéticas? Pode. Mas pode existir arte que não é estética. Inclusive existiram algumas propostas, alguns movimentos que justamente tentavam propor obras de arte que não eram estéticas. Um exemplo, imagine a construção de um ambiente, um lugar fechado, que o chão é todo coberto com gramado, as pessoas para entrar ali elas têm que tirar o sapato e entrar de pé descalço para sentir o gramado nos pés enquanto caminham, elas entram nesse espaço vendadas e nesse espaço tem várias bacias com várias folhas de plantas diferentes. E a experiência da pessoa é caminhar de olhos vendados ali, de pé descalço naquela grama, pegar as folhas aleatoriamente e lamber essas folhas. Só que entre essas folhas tem alface, tem couve, tem folha de aroeira e tem urtiga. Imagina essa experiência, só que imaginem que esse espaço ele nunca vai ser construído. A obra de arte é as pessoas imaginarem como seria entrar nesse espaço, sendo que nunca se teve intenção de construir esse espaço. Então a obra de arte ela acontece só na imaginação. A pessoa imagina como seria ter uma experiência sensorial que ela nunca vai ter. Então não tem nem experiência sensorial aí. É algo que é puramente conceitual. E isso é obra de arte. Isso é só um exemplo. Podem ter obras de arte que são muito mais abstratas, são muito mais conceituais do que isso e que não tem relação direta com uma experiência sensorial e ainda assim ser arte. Então a arte não necessariamente está associada com estética. Pode estar, mas é uma questão opcional. Outro ponto, a arte não está associado com a expressão do autor. Algumas pessoas falam, só porque a arte ela tem que ter a mão do autor visível ali, tem uma sensibilidade autoral, e também isso é balela. Um exemplo que a gente pode usar é o da arte minimalista. Tem obras de arte minimalistas em que o artista ele comprava um carregamento de tijolos, esses tijolos feitos industrialmente para a construção de muro, e entrava numa galeria de arte e colocava os tijolos um do ladinho do outro fazendo uma fila. E isso é obra de arte. A obra de arte não tem mão do autor, não tem assinatura, não tem um gesto que só o autor faria. Inclusive ele pode nem empilhar os tijolos, ele pode contratar alguém para ir lá buscar os tijolos e enfileirar para ele, e o artista nem tocar naquilo ali, usando só elementos industriais, fabricados industrialmente. E fabricados em série. Então a arte ela não necessariamente tem que ter uma expressão do autor, ela não precisa ter um toque individual específico daquele sujeito que a criou.
Outro ponto é que arte não se confunde com produção material. Não é porque necessariamente alguém fez uma produção material que aquilo automaticamente é arte. Quando eu falo produção material, estou falando de uma escultura, de uma pintura, de um desenho, tanto faz. Não é só porque eu fiz uma escultura que aquela escultura é arte, eu fiz um desenho que aquele desenho é arte. Pelo contrário, a produção material ela existe muito antes da arte existir. O conceito de arte ele é uma criação do Renascimento. É uma criação ali do século XIV, mais ou menos. Antes desse período não existia o conceito de arte. As pessoas antes do século XIV, XIII, elas não tinham a ideia de arte. Quando elas faziam um objeto, aquele objeto não era arte. Muitos objetos antigos, hoje nós olhamos para eles e vemos eles como arte. Eu olho, sei lá, para um jarro feito em terracota na Grécia Antiga, todo ornamentado com uma pintura, com uma cena da Ilíada, eu posso olhar para aquilo ali e imaginar aquilo como arte, pensar naquilo como arte, tratar aquele objeto como arte. Mas aquele objeto, ele é arte para nós do presente. Na época em que aquele objeto foi feito, aquele vaso todo decorado, ornamentado em pintura em terracota, com a cena de um mito épico ali pintado, para aquele pessoal da época em que ele foi feito, aquilo não era arte, aquilo ali era um jarro que eles usavam para guardar água, para guardar azeite ou para guardar vinho. O vaso da Grécia Antiga feito com pintura em terracota que hoje nós colocamos no museu, que para nós é arte, para as pessoas que fizeram aquele vaso, ele é tão arte quanto para nós é arte uma jarra de plástico que nós compramos numa lojinha que vende quinquilharia barata e usamos para guardar suco na geladeira. Ou então quanto um copo de molho de tomate que ele foi aproveitado que nós usamos para tomar esse suco. Isso é arte para nós? Não, isso são objetos utilitários. Essa produção material, a escultura, a pintura, tanto faz, que era produzida antes do século XIV, para as culturas que as produziam, isso eram objetos utilitários. Quando se fazia uma armadura toda ornamentada, cheia de relevos, essa armadura ou era para usar em batalha ou era para usar numa cerimônia. Quando alguém fazia uma pintura de uma cena bíblica para colocar numa igreja, ou quando alguém fazia uma escultura de um deus grego para colocar num templo, isso não era arte, isso para eles eram imagens devocionais, isso eram objetos utilitários. Essa pintura e essa escultura, elas serviam para rezar, para se comunicar com os deuses, para se conectar com essas narrativas religiosas. Hoje, para nós olhamos e entendemos, para a gente é arte, mas para eles não era. Então, arte não está associado com produção material. Pode-se fazer uma pintura, pode-se fazer uma escultura e ela não ser arte. Inclusive, na maior parte da história humana, se produziu mais pintura, desenho, escultura que não eram arte do que as que eram arte, porque o conceito de arte ele é recente, ele tem alguns séculos só. Às vezes acontece de algumas pessoas se basearem em conceitos de autores. E alguns autores específicos, a maioria deles inclusive, esses conceitos eles têm que ser lidos de uma perspectiva crítica. Quando alguém fala, o conceito de arte do Platão, o Platão não tinha conceito de arte. Lembra, a noção de arte ela é do Renascimento. O Platão viveu numa Grécia clássica, não existia arte na Grécia clássica. O Platão está falando de produção material, não de arte. Tanto que no texto do Platão, ou de outros gregos antigos, a palavra que eles usam é tekne. Tekne está associada à técnica ou à produção material. Os renascentistas, como eles queriam construir uma narrativa de que o que eles estavam fazendo era uma continuidade do que os gregos antigos, do que os romanos antigos faziam, quando eles traduziam os textos gregos, eles substituíam tekne, que significa técnica, produção material, eles substituíam pela palavra arte, para mostrar, olha só, a gente faz arte e eles também faziam arte. O que nós estamos fazendo é uma continuidade do que eles faziam. Só que isso é uma construção narrativa. O Platão, ele não fala de arte, o Platão fala de produção material. Platão fala de técnica. Se nós entendermos o que o Platão está falando como um conceito de arte, ou se nós imaginarmos que o que os gregos viam quando eles olhavam as esculturas e as cerâmicas deles era arte, nós estamos fazendo uma leitura anacrônica sempre. Eles não estavam vendo aquilo como arte. Nós que olhamos para aquelas coisas que para eles eram objetos utilitários do dia a dia, eram produções materiais, e nós imaginamos aquilo como arte para nós. Mas temos que entender que para eles aquilo não era arte porque a noção de arte nem existia. Esse conceito de arte ele projeta no objeto toda uma questão que é um objeto que pode ser só contemplativo, um objeto que pode ser só para admirar. Alguém aqui tem o costume, por exemplo, de ter um copo de molho de tomate ou uma jarra de plástico vagabundo comprado numa lojinha barata e colocar aquilo num pedestal e chamar as pessoas que conhecem para admirar a beleza estética daquilo? Até se pode fazer, mas é uma minoria. Então esses objetos não têm uma grande relevância social como arte. E era como os gregos viam essas coisas. As coisas eram objetos, produções materiais. Claro que uma escultura vai ter uma
apreciação entre os escultores, entre os estudiosos e os fascinados e os fãs de escultura. Eles vão olhar aquilo e vão procurar, olha só como a técnica aqui foi bem feita, como o cara usou um recurso bacana aqui, mas de novo eles estão discutindo técnica. Eles até podem estar discutindo elementos que hoje a gente entende como estética, mas lembra que estética e arte não são a mesma coisa. E para eles aqueles não eram objetos contemplativos. O pote pintado de cerâmica era para guardar vinho, para guardar azeite, para guardar água. A escultura era para se rezar e se comunicar com os deuses. A armadura era para se usar numa batalha ou usar numa cerimônia. Nós que pegamos essas coisas, tiramos elas dos lugares, colocamos nos museus e ficamos olhando, ó, como aquilo é lindo. Mas para eles não era assim que funcionava. Então não existe arte antes do Renascimento. Nós hoje podemos projetar a ideia de arte sobre esses objetos que foram fabricados antes do Renascimento, mas as pessoas da época da fabricação deles não os viam assim. E mesmo as definições mais recentes de arte, de autores mais recentes, elas têm que ser lidas sempre de uma perspectiva crítica. Quando alguém vem com um discurso, arte é isso porque o Leonardo da Vinci disse que arte é isso, ou arte é tal coisa porque Kant definiu a arte assim. Esses caras, eles têm que ser lidos, mas eles não podem ser levados muito a sério, de maneira absoluta. Por um bom tempo na história da arte, as tentativas de se definir a arte, elas não eram tentativas que se propunham a ser neutras, eram narrativas bem parciais, bem pessoais. Por muito tempo, a história da arte europeia ela foi escrita a partir de uma briga entre as pessoas do Sul e as pessoas do Norte. Tinham artistas no Sul que tentavam recuperar o que eles entendiam como ideal da arte clássica, e eles diziam, escreviam e teorizavam que o pessoal dos países do Norte eles não faziam arte de verdade porque eles usavam técnicas que eram inspiradas em elementos da Idade Média. E por séculos existiu esse debate, essa história da arte que era escrita a partir de preconceitos ou de tentativas de autolegitimação, dizendo que a produção do outro não é arte. Porque eram artistas, eram fãs, eram teóricos que eles tinham opiniões muito específicas e eles queriam legitimar que a arte que eles faziam ou que eles gostavam que era arte de verdade e que a arte do outro não era arte. Então, são noções de arte baseadas em preconceitos. Imagina um sujeito que ele faz pinturas, faz desenhos usando só quadrados. Nesse contexto, ele diria que obras que usam círculo não são obras de arte de verdade. Círculo não é arte de verdade. Por que ele vai dizer isso? Ele vai entrar numa briga, vai tentar influenciar as instituições, porque se quem faz círculo não é considerado arte de verdade, quando ele for buscar uma vaga numa exposição, quando ele for concorrer a prêmios, o pessoal que faz círculos não vai nem conseguir participar. Então a chance dele ganhar é maior. Então, muito das teorias de arte, elas são feitas a partir dessa perspectiva. Um sujeito que faz arte ou que gosta de arte, tenta dizer que a arte com as características que ele faz, o que ele gosta, são arte de verdade, e as obras de arte são feitas com características diferentes, nem são arte. Para quê? Para tirar esses caras da jogada e para ele ganhar todo o espaço, para ele dominar o espaço. É uma disputa de espaço, é uma disputa de legitimação. E a maioria desses teóricos que tentaram definir a arte antes do século XIX, ou mesmo durante o século XIX, esses caras, eles eram passionais. A definição do Leonardo da Vinci de arte é isso, então só isso que é arte. Pô, o Leonardo da Vinci escreveu um texto inteiro falando mal da escultura, porque o Michelangelo fazia escultura e ele queria dizer que o que o Michelangelo fazia não era arte de verdade para provar que ele era melhor que o Michelangelo. É uma definição de arte que está muito longe de ser imparcial, ser neutra. Ele está dizendo que arte é o que ele faz e que o outro faz não é arte. Teve um debate que aconteceu no século XV ali na Itália, que um teórico ele mandou cartas para vários artistas perguntando para eles qual era a arte superior. A maioria dos pintores disse que era pintura, a maioria dos escultores disse que era escultura. Eu acho que a melhor resposta que saiu daí foi a resposta do Michelangelo. O Michelangelo respondeu que aquilo ali era uma perda de tempo e que era um debate que só ia interessar para alguém que não sabe nem fazer pintura nem fazer escultura. Então quando se fala a definição do Leonardo da Vinci de arte, o Kant disse que arte é isso, então arte é isso. Isso é bobagem. Esses caras, eles todos estavam tentando legitimar a arte que eles gostavam e dizendo que a arte do outro não era arte de verdade. É só lá pelo século XIX que se vai estabelecer a ideia de tentar fazer teorias da arte e de tentar se alcançar definições da arte que não sejam para defender só a arte que cada um dos autores gostava. E sim definições de arte que tentavam englobar tudo. Autores que começaram a pensar, pô, qual uma definição de arte que faz todas as artes produzidas caberem dentro? Isso é uma coisa do final do XIX, do século XX. Então essas teorias de definições de arte feitas antes disso, a gente sempre tem que ler com cuidado e sempre entender que aquilo ali é uma coisa parcial. Que sempre é alguém que está tentando defender um ponto de vista e intencionalmente tentando excluir o seu rival. Tá, beleza, mas até aqui a gente disse que nada é arte, nada dá conta de definir o que é arte. Se nada disso é arte, o que é arte? Bom, arte é um status
que se projeta sobre um objeto. Ou seja, nenhum objeto é feito, é produzido já como arte. Não existe uma característica de fato material que está ali naquele objeto. Ó, esse objeto tem, por isso ele é arte, esse objeto não tem, por isso ele não é arte. Não, a arte é um status que se projeta. Tem objetos que a sociedade acaba convencionando, ó, isso é arte. E quando a gente convenciona que isso é arte, a gente passa a tratar isso como arte. Então decido que um objeto é arte, então eu passo a tratar, olha só, ele é arte, então ele deve ter uma beleza estética, ele deve ter uma qualidade contemplativa, deve ter uma questão intelectual aí. Então a gente coloca isso numa galeria, a gente coloca no museu, a gente pendura na parede e chama os amigos para ficar olhando, ó, como é lindo, olha todas essas questões que ele desperta e tal. Então, mas é um objeto que nele próprio não tem algo que diz que ele automaticamente é arte por conter aquilo. A arte é uma projeção. Se nós não convencionarmos que aquele objeto é arte, ele não passa a ser arte. Todas essas definições de arte, esses sujeitos que dizem que música tal não é arte, isso é extremamente problemático. Isso não só é problemático, como isso é picaretagem. Como é que tu vai dizer que aquela música não é arte só porque não é a música que eu gosto, é a música do outro? Fazer isso é a mesma coisa que esses teóricos antes do século XIX faziam. Eu quero excluir aquela música para eles nem conseguirem participar dos festivais, dos eventos, das premiações. Eu quero que só eu concorra e os meus amigos. Então eu digo que aquela música ali nem arte é. Só que não tem nenhum elemento material naquela música que diga que ela não é arte e na música que eu gosto que diga que ela é arte. Isso é completamente arbitrário, porque a arte é um status. Se as pessoas convencionarem a tratar aquilo como arte, aquilo passa a ser arte. Por isso que tem alguns objetos que numa cultura são arte e em outra cultura não é arte. Porque as culturas diferentes tratam os objetos de maneira diferente. Se aquela cultura que não tratava aquilo como arte passa a tratar aquilo como arte, aquilo vira arte, porque vão colocar aquilo no museu, vão contemplar aquilo, vão tratar aquilo como se fosse, então vai ter todos os efeitos de arte. Isso nos leva ao ponto de que qualquer coisa pode ser arte se a sociedade, as pessoas, as instituições que têm o poder de legitimar tratarem aquilo como arte. Qualquer coisa pode ser arte. Você lembra aquela jarra que eu falei de plástico vagabundo comprada numa lojinha barata e o copo de molho de tomate? Se o diretor de um grande museu resolver fazer uma grande exposição sobre jarras, colocar aquilo ali no centro dessa exposição e tratar aquilo como arte, vão vir os malucos, vão olhar para aquilo ali, que vão começar a contemplar, vão ver qualidades estéticas, porque todos os objetos têm qualidades estéticas, vão relacionar com o contexto e vão tratar aquilo como arte. Então qualquer objeto pode ser arte. E isso é uma questão que é pacífica na arte contemporânea. Já é normal se entender que qualquer coisa pode ser arte, que o que define a arte é o contexto. É aquele objeto, se ele conseguir ser inserido no contexto das artes e ele for recebido e tratado como arte, ele vira arte. Um mictório já foi colocado numa galeria de arte, uma jarra já foi colocada numa galeria de arte, no museu de arte, no momento que ele está ali e as pessoas em volta tratam aquilo como arte, aquilo vira arte. E se em algum momento alguém disser, não, peraí, isso aqui não é arte de verdade, vamos tirar isso aqui daqui, aquilo pode deixar de ser arte. Do mesmo jeito, esses objetos antigos. Tinha um vaso que uma família grega usava para guardar o vinho que eles bebiam no final do dia para fazer festa. Um dia, aquele vaso ficou esquecido, foi soterrado. Séculos depois, um arqueólogo desenterrou, achou aquele vaso e colocou aquilo no museu. Lá no museu as pessoas começaram a contemplar aquilo e começaram a ver questões estéticas, questões formais, questões conceituais daquele jarro que a família grega usava para guardar o trago deles e começou a tratar aquele vaso que era tão importante para os gregos quanto um copo que a gente tem em casa e usa na cozinha para tomar água para nós. E como nós do presente passamos a tratar esse vaso não a partir da sua utilidade, que é guardar e beber líquido, e sim a partir de elementos estéticos e formais e conceituais dele, para nós, aquele objeto passou a ser arte. Então, algo que era um objeto utilitário banal, num momento histórico diferente, passou a ser tratado pelaquela sociedade como arte, aquilo virou arte, dane-se. E é irrelevante que aquilo originalmente não tinha intenção de ser arte, ou que aquilo originalmente era um objeto utilitário qualquer e descartável. E isso vale para qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, se for inserida num contexto de artes, automaticamente passa a ser arte. Daí nós voltamos para as imagens geradas por inteligência artificial. Essas imagens, elas são arte? Isso é uma pergunta muito simples e que é pacífica na teoria da arte. Elas podem ser, se essas imagens geradas por uma inteligência artificial forem inseridas em espaços das artes, forem recebidas nesses espaços e tratadas como arte, elas viram arte, do mesmo jeito que o mictório virou arte quando o Duchamp colocou ele numa galeria.
Se essas imagens não forem inseridas no espaço das artes, não forem recebidas e não forem tratadas como arte, elas não são arte. E essas imagens são múltiplas. O natural é que algumas delas acabem se inserindo no contexto das artes e outras não acabem não se inserindo. Então não existe polêmica nenhuma, não existe problema nenhum no fato dessas imagens serem arte ou não, porque elas podem ser ou não, depende de se elas forem inseridas num contexto de arte ou se elas não forem inseridas no contexto de arte. Fim. Isso é algo que é pacífico. Ninguém vai discutir isso na teoria da arte porque isso é um problema já resolvido há muito tempo. Esse debate ele já está morto e solucionado. Então ficar discutindo, essas imagens geradas por inteligência artificial, elas não são arte de verdade, elas são... Isso é bobagem. Porque isso não é o problema. Não existe dúvida se essas imagens podem ou não ser artes. Inclusive, é aquilo que eu falei, se nós chamarmos elas de arte gerada por inteligência artificial, nós já estamos dando para elas o status de arte, então já resolveu o problema. Não tem mais debate. Se eu disser arte por inteligência artificial é arte, se eu já chamei de arte, ela já virou arte. Se eu tratar ela como arte, ela já virou arte. A questão aqui que é relevante e que quando a gente fica discutindo se é ou não é arte, nós acabamos desviando dessas questões relevantes, é como essas imagens geradas por inteligência artificial, elas vão mudar o contexto em que a arte é produzida, é comercializada ou é pensada, como isso vai afetar a questão de direitos autorais, como isso vai afetar a questão de trabalho, de remuneração de trabalho. E são uns problemas bem problemáticos mesmo, que a gente não tem nem referência para usar como parâmetro. Por exemplo, vamos pensar em questão de direitos autorais. Quem é o dono de uma imagem gerada por inteligência artificial? Pode parecer um problema simples, mas não é, porque vamos pensar, aquele aplicativo que cria as imagens, ele é propriedade de uma empresa, geralmente. Essa empresa, ela contratou um programador que desenvolveu o programa. Então tem a empresa que é a dona, mas ela contratou alguém que trabalhou e foi esse sujeito de fato que criou esse aplicativo. Daí tem um sujeito que é o usuário. Esse usuário vai lá e coloca as informações para gerar essa imagem. Então, se ele não tivesse colocado aquelas informações, aquele resultado não aconteceria. Só que esse aplicativo ele vai usar como referência imagens de outros autores que geralmente não são creditados e geralmente nem sabem que as suas imagens estão sendo usadas como base para criar novas imagens pela inteligência artificial. Então, tem vários sujeitos envolvidos. Quando a imagem está pronta, quem é o dono dessa imagem? E daí a gente tem que considerar na questão a legislação de direitos autorais, né? Porque uma das coisas é a autoria de uma obra, ela é um direito inalienável. Que significa que o sujeito ele não pode, nem que ele queira, abrir mão de ser reconhecido como autor. Todo autor de uma obra, ele tem o direito de estar o nome dele na obra criada por fulano. E mesmo que ele assine um contrato dizendo não quero que o meu nome esteja ali, essa declaração ela não vale. É um direito inalienável. Ele não pode abrir mão desse direito nem que ele queira. Se ele fizer um contrato escrevendo que ele abre mão de ser reconhecido como autor, essa declaração não vale. Se ele mudar de ideia depois, ele pode ter o nome de volta. Vamos usar o caso do Alan Moore com a Marvel, com a republicação do Marvelman, que virou o Miracleman nos Estados Unidos. O Alan Moore pediu pro nome dele não tá ali. Então, se a gente pegar as edições mais recentes do Miracleman publicadas pela Marvel, o nome do Alan Moore não aparece. No crédito para roteiro tá roteirista original, porque o Alan Moore pediu para não ter o nome dele. Só que a questão do reconhecimento como autor é um direito inalienável. Se amanhã o Alan Moore mudar de ideia, ele pode dizer, olha Marvel, agora eu quero que tenha meu nome. E na próxima edição a Marvel tem que colocar o nome, porque ele não pode abrir mão daquele direito. Mesmo que ele assine um contrato dizendo que nunca mais quer que o nome dele apareça, se ele mudar de ideia, a Marvel tem que colocar, porque ele não pode abrir mão do direito dele de ser reconhecido como autor. Outra questão de direitos autorais que tem que ser levada em conta é a questão da propriedade da imagem de si e dos direitos sobre essa imagem, que são coisas diferentes. Por exemplo, eu contrato alguém para fazer um desenho para mim. Um desenho, uma pintura, um quadro, tanto faz. Eu pego essa obra, eu tenho, sei lá, um desenho, e eu comprei do sujeito. Olha só, contratei ele para fazer para mim, dei o dinheiro para ele, esse desenho é meu. Beleza. Só que eu sou dono do objeto físico do desenho, eu sou dono daquele desenho que eu comprei dele. Eu posso colocar esse desenho onde eu quiser, posso expor, pendurar numa parede, colocar no museu, mostrar na TV, posso tirar fotos minhas com aquele desenho, posso tirar fotos com aquele desenho, beleza. Mas eu sou dono do objeto em si, daquela folha com aquele desenho. Quando eu comprei o desenho, eu comprei o objeto, mas eu não tenho direito sobre aquela imagem. Eu não posso tirar uma foto daquela imagem do desenho e colocar numa camisa e vender, colocar em pôster, colocar numa caneca e vender. Porque esse direito do uso da imagem, ele ainda é do autor. Então eu comprei o desenho físico, mas eu não posso reproduzir aquela imagem, porque o direito de reprodução daquela imagem é do autor que fez o desenho original. Inclusive, antes de me entregar o desenho, o autor poderia tirar uma foto
me entregar o desenho físico e a foto que ele tem, ele imprimir em camisetas e canecas e ele vender, porque aqui, o direito de reprodução daquela imagem é dele. E esse é o padrão. Sempre que se compra uma obra de arte, a gente compra só o objeto físico por padrão. O direito de reprodução sempre fica sendo do autor. A exceção é se isso for estipulado em cláusula em contrato escrito. Eu quero comprar o desenho, mas também quero comprar o direito de reprodução. Eu quero poder pegar aquela imagem e colocar em várias camisetas, em canecas e pôsteres e bonés e vender. E eu quero que o autor, depois que ele me entregue, ele não possa mais reproduzir aquela imagem, porque a imagem, o direito de reprodução fique só meu. Pode ser feito, só que isso tem que estar em contrato escrito. Eu tenho que comprar o desenho e escrever em contrato. Estou comprando o desenho e junto estou comprando o direito de reprodução da imagem. Eu assino, o desenhista assina e daí sim, aquele objeto, o objeto físico é meu e o direito de reproduzir é meu. Mas para eu ter o direito de reproduzir, isso tem que estar por escrito. Se não tiver nada escrito, se não tiver contrato, o direito de reprodução sempre continua sendo do autor. A transferência do direito de reprodução ela é uma exceção e ela tem que estar acordada em algum documento. Beleza, vamos pensar agora no caso da inteligência artificial que fez uma imagem. Eu sou lá o usuário, eu boto as informações, a inteligência artificial cria esse desenho. Beleza, quem é o autor desse desenho? Porque o autor, ele tem direito de o nome dele aparecer independente do que aconteça. Mesmo se eu venda aquela imagem, se eu venda o direito de reprodução, o direito de ser reconhecido como autor, ele permanece e ele é inalienável. Mesmo que ele assine um contrato dizendo que ele não quer mais, o direito continua. Beleza, quem é que tem o direito de ter o nome ali como autor? Sou eu que coloquei as informações como usuário? São os donos das imagens originais que a inteligência artificial se apropriou sem eles saberem, pegou pedaços para criar aquela imagem? É a empresa que contratou o desenvolvimento ou é o sujeito que desenvolveu o programa? Qual dessas pessoas é o autor cujo direito é inalienável? Porque alguém foi produzido uma imagem. Alguém aqui nessa cadeia tem o direito de ter um nome estampado quando essa imagem for divulgada. Mas qual dessas pessoas é a pessoa que tem o direito? Tanto que essa pessoa nem pode abrir mão. Mas quem é que não pode abrir mão? Esse é um problema real de direitos autorais. E outra coisa é, beleza, eu sou usuário, acessei o aplicativo, coloquei as informações, e mesmo que eu tenha pagado um valor para a criação daquelas imagens, lembrem-se que quando a gente paga um valor para comprar a obra, a gente está comprando só aquela obra, o objeto obra. A gente não está comprando o direito de reprodução da obra. Para comprar o direito de reprodução tem que estar por escrito. Só que quando eu uso um aplicativo desses, está lá escrito alguma coisa sobre isso? Provavelmente não. Então eu compro aquela imagem, gerou aquela imagem, mas beleza, eu posso colocar aquilo numa camisa, estampar e vender? De quem é o direito de reprodução? Ele é meu? Ele é de uma das pessoas que teve as obras apropriadas para se fazer aquilo? Porque daí seria um caso de direito conexo. Ou ele é da empresa, porque a empresa que é dona do aplicativo, ela me vendeu o JPEG, mas não me vendeu o direito de reproduzir aquele JPEG. Ou é do programador que criou a programação e foi ele que criou o programa que é capaz de gerar as imagens. Então aquele direito é dele, porque ele vendeu para a empresa só o objeto e não a reprodução. E mais um problema ainda, porque nem se tem objeto, é uma imagem, um GIF, um JPEG, um PNG, sei lá. Se eu compro aquilo ali e a princípio eu só sou dono do objeto físico e eu não posso reproduzir, se eu tenho só uma JPEG, eu posso colocar ela numa rede social, eu posso criar cópias dela e botar em algum lugar, eu posso botar isso numa camiseta, numa caneca e vender. Quem é o dono dessa imagem? Isso é um grande problema porque não tem legislação. Percebe que a criação desse programa que gera imagens por inteligência artificial, ele criou um exemplo, ele criou casos em que a lei nunca previu, porque o legislador nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Então não botou lá uma previsão sobre isso. Então isso é um problema real. A questão dos direitos autorais envolvendo imagens geradas por inteligência artificial é um grande problema porque se cria casos em que não tem lei que prevê exatamente o que acontece. A gente vai ter que enquadrar mais ou menos numa lei, ver o que cabe melhor disso aqui, cabe no outro, porque não existe um caso específico para isso. E a questão agora é que os países vão ter que correr atrás para legislar sobre isso, para criar as regras. Beleza, quem é o dono? Quando a gente discutir quem é o dono dos direitos da imagem, vai ter uma confusão, porque todo mundo vai querer ser o dono. A empresa vai dizer que é ela, o programador vai dizer que é ele, o sujeito que teve imagens do seu trabalho apropriadas para ser usadas nessa imagem vai dizer que é ele, porque olha só, é direito conexo, e o cara que colocou as informações e pagou para gerar a imagem vai dizer, meu, eu que paguei. Então o problema é enorme. E outra questão relevante é a questão ética, porque pensa só, esse programa que cria imagens por inteligência artificial, ele não cria aquilo do nada. A maioria desses programas, ele usa como referência trabalhos de outros artistas. Tu bota lá o termo, ele vai procurar aquele termo associado em outros trabalhos e vai capturar elementos de outros trabalhos para usar naquilo ali.
E esses programas eles vão ficando mais inteligentes. Então, a princípio, ele pode pegar pedaços e remendando, mas conforme ele vai pegando elementos de artistas diferentes, de obras diferentes, e vai fazendo várias combinações, essas características que indicam, olha só, esse pedaço veio daquilo ali, esse pedaço veio daquele outro autor, vão ficando cada vez mais diluídas. Cada vez é mais difícil identificar da onde veio a inspiração que o programa teve para fazer aquela imagem. Então, na prática, aquele programa está roubando pedaços, ele está plagiando vários autores e disfarçando esse plágio. Então tem uma questão que é ética, que se a gente parar para pensar, pô, se esses caras estão sendo plagiados, se estão pegando pedaços de referências das obras deles e usando nessas outras obras, tem direitos conexos aí. Esses autores originais teriam direito sobre essas imagens geradas. Então, como é que a empresa que criou o programa vai me entregar, vai me vender essas imagens se eles nem são donos dessas imagens, se elas são geradas a partir de imagens que já tem um dono, que não autorizou esse uso? E assim, ó, tem um monte de perguntas aqui e eu não tenho resposta nenhuma para isso. Porque isso é um problema novo, é um problema que tem que ser debatido ainda. Não dá para dar uma resposta, isso é assim ou isso não é assim. É um problema novo que a gente nem viu ainda todas as consequências que vão surgir a partir disso. Porque a gente não tem nem lei que regule isso, porque os legisladores não preveram que isso podia acontecer. Mas a questão aqui que eu queria trazer é que a discussão sobre essas imagens, elas são arte ou não são, isso é bobagem. Isso é uma resposta muito simples. Elas podem ser, se estiverem no contexto das artes, foram recebidas e tratadas como arte. Se não entrarem no contexto das artes, não foram recebidas como arte, não forem tratadas como arte, não são arte. E se forem, são automaticamente, não se discute isso. Isso é pacífico na teoria da arte. E quando a gente entra nessas discussões, a gente está desviando da questão que é relevante de fato, que é a questão sobre direitos autorais, que são as questões éticas, que são as questões sobre trabalho na área das artes. É nesse ponto que vale a pena se focar os debates e não perder tempo nessa questão, isso não é arte, isso é arte. Porque isso aí é aquele velho discurso de tentar ganhar no grito. Eu quero que o que eu gosto, o que eu faço é arte, e o que o outro gosta, o que o outro faz não seja arte. Eu vou gritar mais alto para influenciar mais gente e vou ganhar assim. Que é o que se fazia antes do século XIX. Bom, por hoje era isso. Agradeço quem assistiu aqui. Peço que quem gostou aperte no gostei. Quem puder compartilhar, divulgar, eu agradeço bastante. Quem ainda não segue o canal, eu convido para seguir. E obrigado e até o próximo vídeo.